Sejam bem-vindos de volta, amantes das bruxas. No episódio anterior, Roland recebeu um novo grupo de bruxas em Vila Fronteiriça e imediatamente começou a pensar em como os poderes delas poderiam transformar seu território. Nosso príncipe já estava convertendo aquelas habilidades das bruxas em planos de longo prazo, construindo a união das bruxas e descobrindo pistas perturbadoras sobre os demônios, a igreja e uma ameaça muito maior escondida além das montanhas. Mas hoje, a verdadeira pergunta é esta: os inimigos de Roland finalmente estão prestes a aprender da maneira mais difícil que Vila Fronteiriça já não é mais aquele cantinho indefeso que eles imaginavam? Porque o episódio de hoje tem de tudo: vingança, guerra, política e um lembrete bem barulhento de que a Era dos Cavaleiros está começando a rachar. Vamos começar. No dia seguinte, Iron Axé colocou os homens para treinar com tanta dureza que aquilo parecia menos um treinamento e mais uma execução pública por preguiça. Até Carter teve que admitir que a mudança era absurda, porque antes do inverno aqueles homens eram mineiros e caçadores com uma ética de trabalho quase morta. E agora estavam começando a parecer lutadores de verdade. Ainda assim, ele sabia que campos de treinamento eram uma coisa e campos de batalha eram outra. Porque um homem só se tornava realmente um soldado depois que sua primeira luta de verdade tentava matá-lo. Foi então que Roland chegou e perguntou a Carter como o treinamento estava indo. E embora o cavaleiro-chefe dissesse que as coisas estavam progredindo bem, sua atenção continuava se desviando para a mulher ao lado do príncipe. Ele fez a pergunta óbvia, querendo saber se ela era uma bruxa, e Roland respondeu sem a menor hesitação. Depois disso, disse a Carter para reunir todos, porque tinha algo a anunciar. O cavaleiro se moveu imediatamente, chamando os soldados para a formação. Quando a linha já estava formada, Roland os cumprimentou calorosamente e avançou para falar. Mas o momento mal durou um segundo antes que um homem de cabelo azul avançasse de repente como um possesso. Carter reagiu por instinto e correu para proteger o príncipe, provavelmente se perguntando se o treinamento de hoje de alguma forma tinha evoluído para uma tentativa de assassinato. Mas não era um assassino, e ele não estava atacando Roland. Era Iron Axé. E, para a surpresa de todos, ele caiu de joelhos diante da bruxa e se curvou para ela, chamando-a de líder de seu clã. Essa única frase atingiu a multidão com tanta força que deixou todo mundo encarando a cena como se seus cérebros tivessem pulado uma página. Então a cena mudou para uma cena cheia de fogo. No meio do massacre estava um inimigo de cabelo roxo, balançando seu enorme machado enquanto abatia a versão mais jovem de Iron Axé. Ao mesmo tempo, a jovem bruxa gritava em horror enquanto seu irmão caía sob o ataque do inimigo. O corpo de Iron Axé desabou aos pés do guerreiro enquanto outros homens seguravam a jovem bruxa e a forçavam a assistir. O homem de cabelo roxo então se virou para ela com a arrogância presunçosa de alguém que achava que massacrar os outros o tornava superior, e perguntou se ela era a última sobrevivente do clã Oxa. Ele exigiu um duelo sagrado da filha do chefe do clã e mandou a garota parar de resistir. O guerreiro arrogante então declarou com orgulho que o clã dela havia caído, que seu pai e seu irmão tinham morrido por sua mão e que, pelas próprias regras deles, os sobreviventes agora pertenciam a ele como escravos. Aos olhos dele, esse era simplesmente o preço da fraqueza. Mas o irmão que todos achavam que já estava acabado ainda mal se agarrava à vida, e o brutamontes de cabelo roxo continuou falando assim mesmo. Com um sarcasmo gelado, ele zombou do clã Oxa por acolher um soldado Mojin mestiço, dizendo que eles o tinham criado surpreendentemente bem. Mesmo à beira da morte, Iron Axé ainda parecia pronto para lutar, e, ao ver isso, o homem de cabelo roxo zombou e o chamou de nada mais que um cachorro leal. O guerreiro imundo estendeu a mão para Echo e agarrou seu corpo enquanto continuava zombando do jovem Iron Axé. Ele debochou, dizendo que talvez algum outro clã acolhesse o garoto antes que ele acabasse como escravo. E, quanto a Echo, comentou friamente que uma mulher bonita como ela poderia ser vendida para um reino do norte por uma montanha de ouro. Foi nesse momento que Iron Axé tentou se levantar e deter aquele desgraçado arrogante. Mas ele mal conseguiu falar antes que alguém o golpeasse com força por trás e o mandasse de volta ao chão. A humilhação não parou aí, porque o homem casualmente passou por cima do corpo de Echo e ordenou a seus homens que a levassem para Porto Água Clara, como se tivessem acabado de ganhar um grande prêmio. Enquanto isso, o jovem Iron Axé ficou ali,
oscilando entre a consciência e a inconsciência, impotente, enquanto o inimigo arrumava tudo e se preparava para partir. De volta ao presente, no escritório de Roland, Iron Asher revelou que, depois de perder Echo, se recusou a servir qualquer outro clã. A partir daquele dia, seu único objetivo tinha sido encontrar Lady Echo de novo, e ele procurou desde o sul até os mercados de escravos de Porto Água Clara sem encontrar nenhum rastro. Então o caçador experiente se ajoelhou diante de Roland e o lembrou de que havia jurado aos 3 deuses que permaneceria ao lado do príncipe pelo resto da vida. Mas Iron Asher admitiu que perdeu o controle no momento em que viu Echo de novo e aceitou que o castigo seria merecido. Roland, para seu crédito, não explorou o drama como algum rei barato de romances de fantasia. Em vez disso, mandou Iron Asher se acalmar e se levantar, então acrescentou, com a confiança tranquila de um príncipe muito mais inteligente, que ajudá-lo a vingar seu clã não era impossível. Essas palavras mudaram tudo. Iron Asher se iluminou na mesma hora e perguntou se o príncipe realmente queria dizer aquilo e se eles realmente fariam isso. Roland confirmou sem hesitar, mas mencionou que isso não aconteceria agora. Aconteceria no futuro. Essa promessa atingiu Iron Asher como luz do sol depois de um longo inverno, e ele disse à líder de seu clã que um dia poderiam voltar para sua terra natal. Echo respondeu em voz baixa que ela já não era mais a líder do clã. Ela não estava tão animada quanto Cabago, o verdadeiro nome de Iron Asher. Roland, enquanto isso, ficou preso a outra coisa que Iron Asher tinha mencionado sobre o extremo sul. E Roland queria aquilo. Nas palavras de Iron Asher, havia uma substância negra saindo do chão, algo que queimava por dias sem desaparecer. E no momento em que aquela descrição se assentou em sua mente, o príncipe percebeu que tinha acabado de tropeçar em um tesouro muito maior do que vingança. Aquilo não era apenas algum combustível estranho enterrado no subsolo, soava como petróleo de verdade, e esse pensamento fez sua mente disparar muito além do presente, direto para motores, máquinas e tudo que o petróleo poderia tornar possível. Então Roland declarou casualmente que, quando se tornasse rei, destinaria recursos e retomaria o extremo sul para o clã Osha. Dessa forma, o clã Osha controlaria o petróleo, que seria um dos recursos mais importantes no futuro para seus planos. Iron Asher quase explodiu de gratidão na hora e jurou mais uma vez que seguiria Roland aonde quer que ele o conduzisse. Então Roland lembrou de que gratidão não apagava disciplina. Ele ficou sério e anunciou que Iron Asher havia quebrado as regras do primeiro exército, então foi condenado a 2 dias de confinamento. Iron Asher aceitou essa punição sem argumentar. Pela primeira vez, o homem que normalmente parecia pronto para dar uma cabeçada numa montanha recebeu a punição com calma, o que provavelmente era o sinal mais claro de que ele já tinha conseguido algo que valorizava ainda mais. Mais tarde, na floresta, alguns dos soldados começaram a sussurrar sobre o que tinha acontecido. Um dos soldados perguntou o que aconteceria com Iron Asher. Até os homens comuns ainda estavam chocados com o que ele tinha feito, porque nunca o tinham visto perder o controle daquele jeito antes. Mas o soldado foi corrigido imediatamente pelo líder da equipe, porque Roland queria que todos fossem tratados por sua patente correta. Então agora ele deveria ser chamado de líder de equipe, não de senhor cavaleiro. Ao que tudo indicava, a reforma militar não tirava folga. Os 2 soldados então falaram sobre a situação de Iron Asher e esperaram em silêncio que Roland não o punisse com dureza demais. O soldado mencionou que também já havia falado pessoalmente com Roland, e o príncipe realmente não parecia com os nobres que ele conhecia. Mas antes que a conversa pudesse ir muito além, Roland chegou com Carter e Echo. Carter imediatamente chamou todos à posição como um verdadeiro comandante, enquanto os soldados ficaram ainda mais tensos e voltaram a sussurrar sobre a ausência de Iron Asher. Roland deu um passo à frente e disse que o treinamento tinha sido interrompido apenas brevemente, e que, assim que ele terminasse, seria retomado. Então apresentou a mulher ao seu lado como a bruxa Echo, parente há muito perdida de Iron Asher, e explicou que, por causa do comportamento irracional de Iron Asher, ele tinha sido condenado a 2 dias de prisão. A partir daí, Roland deixou a verdadeira questão bem clara. Ele os lembrou de que eram os melhores homens do primeiro exército e que a regra mais básica de ser um soldado era obedecer ordens. Então nosso príncipe perguntou se eles tinham entendido,
claramente esperando uma resposta adequada de seus soldados. E, exatamente como ele queria, os soldados responderam em uma única voz firme e unificada que sim. Então Echo abaixou o capuz e se revelou enquanto Roland explicava que Echo participaria da próxima sessão de treinamento. O que tornava Echo tão valiosa era sua capacidade de imitar todo tipo de som, incluindo instrumentos e canções de marcha, e esses sons seriam usados para guiar seus movimentos e manter a formação intacta. Os soldados pareceram confusos, o que fazia sentido, porque nenhum deles sabia o que significava canção de marcha. Eles estavam ouvindo sobre algo novo como se fosse uma arma mística inédita. Para homens que só recentemente tinham deixado de ser caçadores preguiçosos, a ideia de disciplina por meio do ritmo provavelmente soava como bruxaria antes mesmo de a bruxa de verdade entrar em ação. Então Echo deixou de lado seu manto com um timing dramático, e Roland explicou que, em batalha, ela ficaria atrás de todos eles como seu estandarte. Não uma bandeira de pano tremulando num bastão, mas um sinal vivo que eles tinham de proteger a qualquer custo. Ele enfatizou que todos deveriam protegê-la da mesma forma que um músico protegeria seu instrumento favorito, porque, se ela caísse, a ordem deles cairia junto com ela. Assim que a explicação terminou, Echo começou a demonstrar o que o príncipe queria dizer. Quando a bruxa começou a cantar, sua voz se espalhou pelo ar em uma melodia clara e bela, e não era algum cantinho suave usado só de enfeite. Era um hino de marcha feito para puxar os soldados para frente e uni-los em um único corpo em movimento. E sob o olhar atento de Roland, funcionou quase imediatamente, porque os soldados ficaram absorvidos pelo ritmo e começaram a se mover em uníssono como um só corpo. Então a história cortou bruscamente para o meio da noite. Os soldados estavam de guarda quando, sem aviso, uma flecha atravessou em cheio o peito de um homem. E antes que alguém sequer pudesse processar o que tinha acontecido, mais flechas vieram em seguida, porque o inimigo havia iniciado o ataque. O restante dos guerreiros só pôde gritar e correr enquanto eram abatidos. Da escuridão surgiu Timothy, o aspirante a rei, vestindo uma armadura dourada e liderando milhares de cavaleiros atrás de si. Seus companheiros o elogiaram por atacar a própria irmã à noite. O inimigo e a irmã dela provavelmente estavam dormindo profundamente, então isso tornava o ataque mais fácil. Mas Timothy os corrigiu e revelou que aquilo tinha sido planejado com cuidado. Se sua irmã estava dormindo antes, certamente já estava acordada agora. Timothy também havia enviado uma força de distração pela estrada principal enquanto trazia seus cavaleiros de elite pelo leste para pegar Garcia de surpresa. Na visão dele, parecia que, em vez de lutar de volta, sua irmã queria escapar. Mas mesmo que quisesse escapar agora, a própria noite já a havia encurralado. Um de seus cavaleiros concordou e destacou que mover tropas na escuridão era praticamente proibido porque, assim que um exército tentasse recuar à noite, seria facilmente derrotado. Mas Timothy apenas sorriu de lado e disse que conhecia Garcia bem o suficiente para esperar exatamente isso. Ele acreditava que Garcia abandonaria seu povo e fugiria para salvar a própria pele, deixando seus cidadãos serem massacrados atrás dela. Então, com a arrogância de um homem que já comemorava uma vitória que ainda não havia conquistado, Timothy gritou o nome de Garcia como se ela estivesse bem na sua frente. E deixou claro que, mesmo que ela escapasse em direção a Porto Água Clara, ainda assim não conseguiria fugir dele. Depois disso, seu cavaleiro expôs o ataque de forma simples. Ele esmagaria a cidade Águia enquanto Timothy caçaria Garcia pessoalmente. Quando isso ficou decidido, Timothy ergueu a espada e ordenou que o estandarte do reino de Graicastle fosse erguido bem alto. Então comandou seus soldados a marcharem com seu rei e caçarem a traidora Garcia. Seus homens avançaram e colidiram contra os defensores apavorados antes que eles sequer pudessem pensar em recuar. O cavaleiro observou o caos com satisfação e disse ao rei mais uma vez que ele tinha razão ao prever a rota de fuga deles. O cavaleiro prometeu a Timothy que o inimigo seria dispersado como poeira. Ainda assim, Timothy continuava olhando em volta à procura de Francis, o cavaleiro que deveria ter retornado depois de liderar a distração. Como o Duque Francis não apareceu, Timothy concluiu que o homem provavelmente estava ocupado saqueando os tesouros de Garcia para si mesmo, porque aparentemente a traição já era um negócio de família. Então tudo mudou num instante. Um dos cavaleiros de repente empalideceu e apontou para a frente.
Quando Timothy se virou para olhar, ele viu não um inimigo em fuga, mas um exército enorme recortado na escuridão. À frente dele estava a própria Garcia Wimbledon, segurando bem alto o estandarte da Rainha de Água Clara. Calma e confiante, ela chamou seus soldados e disse para não terem medo, e eles responderam erguendo suas lanças e se preparando para a batalha. Garcia estava ali sorrindo com total confiança, e Timothy pareceu furioso no instante em que a viu. Mas mesmo com o exército dela à sua frente, ele se convenceu de que aquela seria a última vez que ela agiria com bravura. Por que pretendia esmagar tanto ela quanto todos que estivessem atrás dela? Então a cena mudou mais uma vez, desta vez para a entrada de Cidade Águia. Lá, Duque Francis finalmente apareceu. Quando entrou na cidade, os moradores viram seu pelotão e imediatamente bateram portas e janelas. Esse foi o primeiro momento em que sua confiança começou a rachar. Cercado por um silêncio apavorado e por uma cidade que parecia errada, Francis começou a suspeitar de que algo estava fora do lugar. Duque Francis entrou em Cidade Águia já desconfiado, porque sabia que a terceira princesa não era tolo bastante para deixar suas muralhas completamente expostas. Então um cheiro horrível o atingiu. Era forte o bastante para fazê-lo parar e comentar na mesma hora. E ele imediatamente ordenou que seus homens fossem até a prefeitura. Quando verificaram o lugar, o fedor só tinha piorado, como se a cidade inteira estivesse começando a apodrecer por baixo. Quando o grupo de busca voltou e relatou que o porão não tinha nada que valesse a pena levar, Francis perdeu a paciência e começou a chutar as coisas ao redor. Finalmente entendendo que Garcia havia enganado todos eles desde o começo. Se ela estivesse apenas tentando fugir em pânico, nunca teria tido tempo de esvaziar o castelo com tanto cuidado. Isso significava que ela tinha planejado abandonar a cidade muito antes de ele chegar, e, assim que essa percepção caiu sobre ele, outro relatório veio com notícias ainda piores. O portão norte estava em chamas. Francis correu para fora e viu as chamas subindo alto enquanto a fumaça se espalhava pelo ar. Ele imediatamente ordenou que os soldados mantivessem a calma e apagassem o fogo. Mas um dos homens gritou de volta que o incêndio não se apagava com água. Essa resposta atingiu Francis como um martelo. E pior ainda, jogar água só faria as chamas se espalharem mais rápido. Então outra soldado apareceu. Ela relatou que o fogo já tinha alcançado a própria cidade e que as tropas não tinham como contê-lo porque ele estava se espalhando rápido demais. Agora o homem não estava apenas alarmado. Ele estava apavorado. No momento em que ouviu falar de um fogo que não podia ser detido, sua mente foi direto para Bruxas. E ele ficou convencido de que Garcia as havia trazido para a luta. Mesmo assim, o Duque forçou a si mesmo a falar como um comandante, disse a seus homens para não entrarem em pânico e declarou que aquele fogo infernal havia sido lançado por Bruxas sob o comando de Garcia. Então gritou que, enquanto os soldados carregassem sua pedra divina do julgamento, as chamas não seriam capazes de feri-los. Ao ouvir isso, a soldado olhou para o colar em sua mão e finalmente sentiu uma onda de alívio, convencida de que Duque Francis havia planejado aquilo. Alerta de Soiler, ele não havia. Então Francis montou em seu cavalo e ordenou que todos o seguissem, porque, de acordo com sua brilhante estratégia de emergência, a forma de sobreviver a chamas sobrenaturais era aparentemente cavalgar direto através delas. E, de algum jeito, os soldados ainda obedeceram. Eles avançaram pelas ruas em chamas enquanto Francis gritava para continuarem se movendo, agarrando-se à crença de que a pedra divina do julgamento os protegeria. Ao redor deles, edifícios desabavam, o fogo rugia pela cidade, e ele continuava avançando. O Duque continuava saltando por cima dos obstáculos enquanto o lugar inteiro desmoronava. Depois de atravessar a primeira muralha de chamas, ele se virou para tranquilizar seus homens, dizendo que eles tinham conseguido sair. Mas as palavras morreram na hora, porque os soldados atrás dele já tinham sido engolidos pelo fogo. Naquele momento, até a fé dele começou a ruir. Ele encarou a pedra em descrença, tremendo enquanto se perguntava por que o objeto sagrado não tinha feito absolutamente nada. Enquanto isso, a cidade desmoronava ao redor dele, e os destroços que caíam ameaçavam enterrá-lo vivo. Vista de cima, Cidade Águia não passava de um enorme campo de ruínas, queimada até parecer completamente consumida.
Então Francis finalmente cambaleou vivo para fora do portão, machucado, tremendo e mal conseguindo se manter de pé. Quando percebeu que a pedra divina não havia protegido ninguém, ele também entendeu algo ainda pior. Aquele fogo não tinha vindo das bruxas de forma alguma. Quando o Duque caiu de joelhos, uma figura imponente segurando um enorme machado apareceu diante dele. E Francis reconheceu exatamente quem tinha chegado. Eram os Homens da Areia. Ele mal teve tempo de tremer antes que o machado descesse e arrancasse sua cabeça de uma vez só. Ao mesmo tempo, os exércitos de Timothy Garcia estavam frente a frente, ambos os lados se preparando para o choque. Então as linhas colidiram, e o campo de batalha se transformou em pura carnificina, enquanto soldados golpeavam e esfaqueavam uns aos outros em um caos de aço, sangue e pânico. Um soldado tentou romper a linha e correr direto para Garcia, que estava sentada calmamente em seu trono, com os Homens da Areia ao seu redor como guarda-costas que não precisavam de apresentações. Ela simplesmente levantou uma mão. E, com um pequeno movimento do dedo, os guerreiros da areia avançaram. Eles cortaram as pernas do cavalo do homem que vinha em carga com um único golpe. O cavaleiro caiu com força no chão e, antes que pudesse se recuperar, um dos guerreiros armados com machado finalizou com outro golpe. Os homens de Timothy começaram a entrar em pânico imediatamente, porque agora estava óbvio que Garcia não tinha apenas sua própria força em campo. Outro exército havia entrado na batalha, e ele vinha do extremo sul, a mesma terra natal de Lady Echo e Iron Axé. Os guerreiros do sul ergueram seus machados e avançaram de frente contra o exército de Timothy. Eles atravessavam os soldados com uma precisão brutal, golpeando e perfurando com tanta limpeza que o campo de batalha inteiro deixou de parecer uma disputa e começou a parecer uma punição. Aquilo já não era mais uma batalha. Era um massacre. Garcia observou tudo se desenrolar com um sorriso. Enquanto Timothy parecia que sua alma já tinha começado a arrumar as malas. Ele roeu as unhas em pânico e ordenou a um cavaleiro que tocasse a trompa e reorganizasse as fileiras. Mas a resposta veio fria e direta, já era tarde demais. Timothy continuou sendo consumido pelos próprios nervos e gritou por retirada. Então virou o cavalo e fugiu na direção oposta, arrogante o bastante para ainda acreditar que voltaria e lidaria com a irmã na próxima vez, porque aparentemente ser esmagado uma vez não era o suficiente para curar essa doença. Depois daquele confronto horrível entre dois irmãos da realeza brigando por terras com veneno suficiente para envenenar um reino, a história voltou para a vila fronteiriça, onde Roland estava se preparando para o próximo problema. Ele tinha certeza de que Fortaleza Cancioneiro Longo planejava atacar agora porque acreditava que Vila Fronteiriça estava mais fraca logo após os meses demoníacos. Mas, ao contrário dos gênios do outro lado, Roland realmente tinha se preparado para essa possibilidade. Suas reservas de pólvora não eram enormes, mas ele acreditava que seriam suficientes para resistir a um cerco. Nosso príncipe também ponderou se deveria tomar Fortaleza Cancioneiro Longo depois de vencer. Em vez de se preocupar se venceriam a guerra ou não, ele estava preocupado com as consequências. Que homem! No entanto, Roland rapidamente descartou a ideia, porque governar uma pilha de nobres problemáticos parecia menos uma vitória e mais um ato de autodestruição. Fazia muito mais sentido permanecer em Vila Fronteiriça e continuar desenvolvendo-a enquanto drenava os recursos de Cancioneiro Longo. Só de imaginar todos os trabalhadores e artesãos qualificados que poderia conseguir depois da guerra já era o bastante para deixá-lo de ótimo humor, e a ideia de passar Duke Ryan para trás e arrancar dinheiro dele claramente o agradava ainda mais. Então aquele momento de estratégia foi interrompido de forma violenta quando algo veio voando pela janela e bateu direto no seu peito. Era Lightning, claro, quem mais seria? E depois que Roland se recuperou de ter sido atingido com força suficiente para sentir até a alma, ele imediatamente pediu notícias. Lightning relatou alegremente que Fortaleza Cancioneiro Longo estava avançando. Seu exército marchava em armadura completa, com Duke Ryan liderando a força. Um conselheiro com cara de sono sugeriu que parassem e descansassem pela noite antes de atacar Vila Fronteiriça. Mas Ryan descartou a ideia na hora e disse que dormiria numa bela cama de castelo depois de esmagar Vila Fronteiriça primeiro. Para ele, Vila Fronteiriça mal merecia respeito, apenas um lugar de segunda categoria pronto para ser tomado.
Mas o homem careca ao lado dele interveio e apontou o óbvio. Seus homens estavam marchando sem parar e estavam exaustos, então adiar o ataque seria a decisão mais inteligente. Ele também alertou que o fato de Roland ter sobrevivido aos meses demoníacos significava que provavelmente havia preparado alguma coisa, e só isso já deveria ser motivo suficiente para agir com cautela. Mas cautela claramente era algo em falta, porque o tolo ruivo ao lado dele zombou dos monstros que tinham atacado o território de Roland e agiu como se eles simplesmente fossem patéticos demais para passar de uma muralha pela metade. Ryan concordou e comparou a situação a Hermes, que quase tinha sido dominada por híbridos demoníacos, enquanto Vila Fronteiriça supostamente só tinha sobrevivido porque enfrentou uma ameaça mais fraca. Do ponto de vista dele, Timothy e Garcia já tinham se destruído em Cidade Águia, a própria cidade tinha queimado e ambos os lados estavam enfraquecidos. Então essa era a chance perfeita para ele ascender e unificar a região oeste sob seu próprio domínio. O primeiro rei da Frente Ocidental. Ryan ordenou que uma mensagem fosse enviada a Roland, oferecendo-lhe uma escolta segura de volta à cidade real caso se rendesse. Um cavaleiro então relatou que as tropas de Roland já estavam armadas e em formação, deixando bem claro que rendição não iria acontecer. Duque Ryan imediatamente puxou uma luneta e olhou para a frente. Só para ver um pequeno número de soldados esperando por ele. Até o homem careca pareceu confuso com a formação solta e as armas pouco impressionantes, e isso foi tudo de que Ryan precisou. Um sorriso se espalhou por seu rosto e, com um gesto casual, ele ordenou que o exército inteiro avançasse contra aquela pequena força. Enquanto avançavam, Vanner viu o enorme número de soldados inimigos e ficou visivelmente abalado por um instante. Então ele bateu nas próprias bochechas e afastou o medo. Os homens ao seu redor também estavam abalados, mas Vanner imediatamente começou a animá-los, lembrando que eles já tinham enfrentado bestas demoníacas antes, então não havia motivo para temer homens comuns. À medida que o inimigo se aproximava, ele continuou falando com os soldados ao seu lado, acalmando-os um por um. Ele os incentivou a manter a posição, lembrando que 2 meses antes, quando o príncipe disse que derrotariam as bestas demoníacas, ninguém tinha acreditado nele naquela época também. E, ainda assim, Roland estava certo naquela ocasião, assim como estaria certo agora. Com seu príncipe ao lado deles, eles também poderiam derrotar esse inimigo. Tudo o que tinham de fazer era confiar em seu príncipe e continuar lutando por ele. Enquanto isso, Roland estava de pé na colina, com total confiança na força de seu exército apoiado pelas bruxas. Acreditando que essa batalha era um passo essencial para mudar o próprio mundo. Lightning o tirou desses pensamentos ao avisar que o inimigo estava se aproximando. E a mensagem se espalhou pelo exército imediatamente. O rosto de Roland endureceu na hora, e ele deu a ordem de atirar. Os soldados acenderam os estopins dos canhões sem hesitar, e os canhões responderam de imediato. As balas de canhão rasgaram diretamente a linha de frente em avanço e, no instante em que atingiram o alvo, as fileiras inimigas mergulharam na confusão porque os homens não faziam ideia do que tinha acabado de atingi-los. Eles se dispersaram em terror, convencidos de que Roland tinha invocado o próprio trovão. Duque Ryan ignorou o pânico ao redor e disse a seus homens para não se deixarem enganar, insistindo que o ataque do príncipe não passava de barulho e truques. Com base nessa gloriosa demonstração de confiança totalmente desconectada da realidade, ele ordenou que os soldados continuassem avançando. Afinal, seu exército superava o de Roland em 5-1 e, na mente de Ryan, essa vantagem esmagadora significava que o príncipe não tinha chance alguma. Essa confiança durou exatamente até a próxima bala de canhão vir zunindo e cair bem no meio de suas tropas. Homens foram derrubados de uma só vez, e, enquanto os cavaleiros continuavam se forçando a avançar, o fogo dos canhões continuava caindo sobre eles como punição vinda do céu. Mesmo assim, Ryan ainda achava que avançar quebraria a linha de Roland e lhe daria vitória. Mas, quando o inimigo ficou perigosamente perto, Vanner ordenou que os canhões fossem abaixados e mandou carregar metralha. Os soldados obedeceram na hora e, no instante em que o inimigo entrou no alcance, o próximo disparo atravessou direto o estômago de um cavaleiro e o derrubou morto. Naquele momento, o inimigo finalmente parou de fingir que aquilo era uma batalha normal,
porque o terror tomou conta do campo. Até Duke Ryan finalmente entendeu que aquilo não era um exército comum, nem uma daquelas batalhas que ele conhecia. Enquanto o hino de eco ecoava pelo campo de batalha, o lado de Roland se firmava ainda mais. Então os rifles se ergueram, e os soldados abriram fogo. Eles acertavam cabeças e peitos com tanta precisão que as fileiras inimigas viraram e começaram a fugir por suas vidas de armas que nem sequer compreendiam. Sinceramente, os soldados comuns quase mereciam compaixão. Eles estavam sendo enviados para o massacre porque seu senhor era arrogante demais, teimoso demais e mimado demais para admitir que tinha entrado num pesadelo. Ryan ficou ali rangendo os dentes de frustração enquanto o conselheiro ruivo admitia que eles não faziam ideia de que tipo de feitiçaria Roland estava usando e propunha uma retirada. O conselheiro careca também concordou, apontando que as colinas tinham madeira em abundância, então recuar agora fazia mais sentido. Mas Ryan não estava pronto para abrir mão do próprio orgulho, mesmo que seu exército já estivesse abrindo mão da sanidade. Ele gritou para os homens em fuga pararem de recuar e até matou um dos próprios soldados por estar correndo. O que, é claro, não fez absolutamente nada além de provar para todos que seu líder era tão perigoso quanto o inimigo. Não importava o quanto gritasse para manterem a linha, os soldados continuavam correndo, desesperados para escapar do calor abrasador e das armas que os rasgavam. Roland observava o campo de batalha com clara satisfação enquanto as fileiras inimigas mergulhavam no caos e deixavam de obedecer ordens. Carter, no entanto, parecia muito menos satisfeito com o que tinha acabado de testemunhar. O cavaleiro-chefe só conseguiu dizer que não havia honra em lutar daquela forma. Mas Roland disse para ele não se prender a isso, porque Duke Ryan ainda precisava ser perseguido. Carter, gostasse ou não, estava sendo arrastado para um campo de batalha onde a era dos cavaleiros já tinha acabado. Uma nova era da guerra acabava de começar. Liderada pelo príncipe Roland, mais tarde naquela noite, enquanto Roland viajava no navio, ele parecia satisfeito com o quão bem a batalha tinha corrido, especialmente porque o resultado tinha superado suas expectativas. Se as tropas conseguissem se mover direito à noite, então Iron Ashay e a companhia de rifles estariam prontos para lançar um ataque surpresa contra Duke Ryan na manhã seguinte. A ideia claramente o animava, porque ele agora estava liderando o que acreditava ser o primeiro exército do mundo apoiado por bruxas usando suas habilidades em funções coordenadas. Isso mudaria o futuro do reino inteiro. E bem no meio dessa pequena fantasia satisfeita, Ana apareceu e perguntou por que ele estava usando um sorriso suspeitamente assustador. Roland imediatamente tentou disfarçar. Mas Ana se aproximou e foi enxugar a baba de seu rosto. Nosso príncipe agarrou o lenço na mesma hora e decidiu resolver esse problema sozinho, porque sua dignidade já estava por um fio. Então Ana o lembrou de que já estava tarde e eles deveriam ir dormir. Roland concordou rapidamente, parecendo tímido. Mas, quando entraram em um dos quartos do navio, ele ficou completamente desnorteado ao encontrar todo mundo reunido ali, e a ideia de todos dormirem no mesmo quarto o deixou visivelmente sem jeito. Enquanto o navio caseiro avançava pela noite iluminada, os outros pareciam adormecer sem muita dificuldade. Roland, por outro lado, se viu consciente demais de quão perto as bruxas estavam, e não importava para onde olhasse, certos detalhes só tornavam toda a situação muito mais difícil de ignorar. Então ele percebeu que Ana ainda estava acordada. Ela estava olhando para ele com curiosidade aberta. Ele sorriu, apertou o nariz dela de forma brincalhona e decidiu lhe ensinar um truque para pegar no sono. Ele disse para ela imaginar ovelhas pulando através de aros e continuar contando até que o sono viesse. Ana aceitou o método imediatamente e começou a contar, uma após a outra, com uma voz suave. Isso deveria ter ajudado alguém a dormir. Em vez disso, só deixou Roland ainda mais acordado do que antes. Nightingale também parecia estar acordada, lançando olhares discretos em sua direção, enquanto Ana continuava contando. Quando a manhã chegou, Roland se vestiu. Leaf apareceu ainda com cara de sono e perguntou como todos tinham dormido. Ana claramente não tinha se recuperado daquela pequena conversa, porque ainda parecia presa na contagem e aparentemente já estava se aproximando de sua 58ª milésima ovelha. Então sim,
Roland tinha inventado a insônia com passos extras. Em outro lugar, Duke Ryan não estava com humor para piadas. Em seu local de descanso, ele despedaçou sua taça de vinho com raiva e exigiu saber como Roland tinha obtido armas de qualidade tão assustadora. Ele interrogou seus homens sobre aqueles dispositivos parecidos com canhões, furioso porque tinham um alcance maior do que qualquer arma que eles já tinham visto. O cavaleiro apavorado só conseguiu admitir que não entendia nada, dizendo que tudo que ouviu foram estrondos parecidos com trovões antes que golpes invisíveis despedaçassem os cavaleiros. O conselheiro ruivo sugeriu que bruxas podiam estar envolvidas, mas Ryan rejeitou a ideia imediatamente. Ele os lembrou de que carregavam a pedra divina do julgamento, então as bruxas deveriam ser impotentes contra eles. Na visão dele, com aquelas pedras nas mãos, as bruxas não passavam de garotas comuns. Como acreditava que ficar só pioraria a guerra, decidiu recuar por enquanto e reunir mais tropas de volta em Longsong. Assim que suas forças fossem reconstruídas, ele pretendia interromper todo o comércio ao longo do rio Água Vermelha, certo de que Vila Fronteiriça não sobreviveria nem um mês sem número comida. Ele ordenou que todos se preparassem para retornar à Fortaleza Cancioneiro Longo no dia seguinte. Mas antes que esse plano pudesse seguir adiante, o canto de eco de repente ecoou pelo acampamento e abalou todos dentro da tenda. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão enorme rasgou a área. Ryan correu para fora, exigindo saber como o inimigo tinha conseguido alcançá-los sem ser notado durante a noite pelos batedores. Um cavaleiro rapidamente lhe trouxe um cavalo reserva e disse a Duke Ryan para partir imediatamente. Ryan não perdeu tempo montando nele e fugindo antes que a situação piorasse. Mas a fuga não durou muito, porque logo ele se viu encarando diretamente as armas de Iron Ashé e sua tropa. Iron Ashé imediatamente deu a ordem de atirar. O disparo acertou em cheio o peito de Duke Ryan. Ele caiu do cavalo de rosto no chão, fortemente abalado. Mesmo assim, em seu estado atordoado e enfraquecido, ele ainda tentou se mover, como se ainda restasse alguma coisa para vencer. Mas tudo o que conseguiu foi ter um último vislumbre de Roland e seu povo se aproximando antes de perder a consciência por completo. Algum tempo depois, a história se moveu para a própria Fortaleza Cancioneiro Longo. Os soldados locais entraram em pânico quando o grupo de Roland entrou, e as bruxas ao seu lado pareciam assustá-los ainda mais do que o exército. Carter relatou que a família de Duke Ryan tinha tentado escapar pela parte de trás da fortaleza, como visto por Lightning. Mas eles já tinham sido capturados pelo primeiro exército. Roland então ordenou que todos os rebeldes e prisioneiros de guerra fossem colocados na masmorra. Depois, após pensar um pouco, declarou que a Fortaleza Cancioneiro Longo estava sob seu controle a partir de agora. E que a primeira prioridade depois de uma batalha era saquear o cadáver. Anna e Nidringale ficaram imediatamente perturbadas e perguntaram que tipo de obsessão bizarra era aquela, forçando Roland a explicar que ele só queria dizer pilhar o corpo, não se entregar a nenhuma esquisitice. Com esse mal-entendido dolorosamente esclarecido, o saque começou. Primeiro, recolheram 300 moedas de ouro reais. Depois, um colar de pérolas de Porto Água Clara, junto com peles finas do reino Coração de Lobo e uma pedra de Deus de Hermes. Mas isso era apenas o aquecimento. Logo descobriram uma câmara escondida, abriram-na e a encontraram repleta de tesouros dourados. Roland mal conseguia esconder sua satisfação ao ver tanta riqueza. Olhando para os baús empilhados, ele refletiu que a vida dos ricos sempre era ridiculamente simples em certo sentido, embora claramente não se importasse de herdar a parte entediante se ela viesse acompanhada de salas cheias de tesouros. Então Carter chegou com notícias novas. Ele relatou rapidamente que o embaixador Petrov Hu da família Onezukli já havia chegado ao castelo. Roland foi pego de surpresa com a rapidez da chegada. Nosso príncipe imediatamente apressou todos para esconder tudo. Então Carter e as bruxas correram na mesma hora para organizar o saque antes que o embaixador entrasse. Do lado de fora da porta, Petrov se aproximou do escritório com relutância visível. Ele claramente esperava que Roland o recebesse com exigências de resgate em troca de seu pai. Mas, quando finalmente ficou diante do príncipe, encontrou Roland sorrindo de forma agradável. Roland lhe disse calmamente que seu pai não tinha sido ferido porque se rendeu primeiro.
Aliviado, Petrov agradeceu e ofereceu qualquer resgate que a família Onizuki pudesse pagar. Roland recusou o dinheiro. Em vez disso, disse que queria gado e pessoas. Petrov imediatamente ofereceu vacas, ovelhas e cavalos. A família tinha muitos desses. Mas ele não conseguia entender que tipo de pessoas o príncipe queria. Então Roland ficou muito específico, pedindo assentadores de tijolos, pedreiros, carpinteiros, fazendeiros e servos. Ele entregou a Petrov uma longa lista de bens solicitados e de possíveis substituições. O príncipe acrescentou que era uma lista longa, já que a família Onizuki era uma das capturas mais valiosas. Petrov mal teve tempo de respirar antes que Roland calmamente estipulasse o preço da vida de seu pai. Na visão do príncipe, 1000 ovelhas ou 300 artesãos eram uma troca justa pelo chefe da família Onizuki. Petrov entendeu imediatamente que tinha acabado de receber um problema com pouquíssimo tempo para resolver. Ainda assim, ficou impressionado com a quantidade de opções que lhe tinham sido dadas, com muitas combinações e cálculos possíveis. Antes que Petrov pudesse sequer responder, Roland o interrompeu, já prevendo que ele estava prestes a perguntar. Então apertou ainda mais a pressão, deixando claro que essa decisão não podia se arrastar. Petrov tinha apenas um dia. Roland não planejava permanecer em Longson por mais de uma semana antes de voltar para a vila fronteiriça, o que significava que qualquer proposta que Petrov pretendesse fazer teria de ser decidida rapidamente. Essa resposta deixou Petrov completamente desnorteado. Porque, se Roland fosse embora, então quem exatamente deveria governar Longson? Ele claramente não tinha confiança nos filhos de Duke Ryan, então se perguntou com cautela se o príncipe pretendia nomear alguém para administrar a fortaleza em seu lugar. Então, depois de uma breve pausa, Petrov fez em voz alta uma pergunta ainda mais perigosa. Se o príncipe já tinha definido um preço para seu pai, então também existia um preço para a própria fortaleza Longson? Roland devolveu a pergunta na mesma hora e quis saber se a família Onizuki queria o cargo. Ele explicou que Longson precisava de uma pessoa ou de uma casa para assumir o controle e que, se a família de Petrov assumisse, responderia a vila fronteiriça pagando 30% de sua receita, além de bens e materiais no valor de 1000 moedas de ouro reais. Aquela oferta atingiu Petrov exatamente onde Roland queria. Roland até colocou a mão em seu ombro e deixou a tentação clara, insinuando que aquilo poderia se tornar a chance da família Onizuki de conquistar poder de verdade, caso fossem ousados o bastante para aceitar. Mas Roland não distribuía território como se fosse doce em festa. Antes que qualquer coisa pudesse avançar, ele queria respostas, e a primeira coisa que perguntou foi como Petrov planejava lidar com a oposição assim que assumisse o controle. Petrov, claramente nervoso, ouviu Roland continuar pedindo estimativas sobre a receita e a arrecadação de impostos de Longson. Dando continuidade à entrevista, o príncipe exigiu saber como Petrov pretendia garantir os bens e materiais mensais e que métodos usaria para assegurar que a receita exigida continuasse entrando. Então, sem parar, entregou a Petrov os termos do resgate. E sinalizou para Carter escoltar o pobre e confuso embaixador para fora, despedindo-se dele com um lembrete sorridente de que, se realmente quisesse Longson, era melhor pensar com muito cuidado em cada condição ligada a isso. Só para o caso de a pressão ainda não ser suficiente, Roland também o lembrou de não se esquecer do resgate de seu pai. Então Petrov saiu com o poder balançando bem diante dos seus olhos. Não muito tempo depois, Nidingalha apareceu tão de repente que até Roland foi pego de surpresa. Ela observou que o embaixador parecia sincero. Na maior parte do tempo, estava dizendo a verdade. O príncipe, já um pouco constrangido, admitiu que ela provavelmente tinha razão. Ele chegou até a confessar que antes achava que os nobres não passavam de parasitas inúteis desperdiçando ar e vinho, mas a família Onizuki tinha demonstrado verdadeira habilidade nos negócios. Então Nidingalha se inclinou para mais perto e manteve Roland no lugar. Ela perguntou em voz baixa se ele realmente não tinha desejo de permanecer em Fortaleza Longson. Mas, antes mesmo que ele pudesse responder, ela desapareceu diante dele. Então a bruxa reapareceu em cima da mesa, lembrando de como Longson era rica e de como parecia muito mais próspera em comparação com Vila Fronteiriça. Era um argumento tentador, e ela sabia disso. Roland, porém, balançou a cabeça e disse que não.
Aos seus olhos, Longson estava enterrada fundo demais na velha política, o que tornava mudanças reais muito mais difíceis de impor, então ele preferia continuar em Vila Fronteiriça e seguir expandindo a partir dali. Além disso, Longson estava enredada demais com a igreja, e o preconceito contra bruxas ali seria muito mais forte. Roland nunca escondeu o que mais queria, que era um lugar onde as bruxas pudessem andar abertamente pelas ruas, e por enquanto acreditava que apenas Vila Fronteiriça poderia se tornar esse lugar. Essa resposta atingiu Nidhingale com mais força do que ela esperava. Ela admirava esses ideais tão profundamente que suas emoções escaparam do controle. No instante seguinte, ela o agarrou e o puxou para perto. Nidhingale o beijou enquanto os dois coravam. Então, com a mesma rapidez, ela recuou e desapareceu. Deixando Roland sentado ali, completamente envergonhado depois daquela pequena emboscada repentina e escorregadia. E, porque a vida desse homem não tinha o menor respeito pelo timing, Carter apareceu logo em seguida e anunciou que o sumo sacerdote Tylo da igreja de Longson queria se encontrar com ele. Roland, ainda visivelmente abalado pelo que tinha acabado de acontecer, disse a Carter para deixar o sacerdote entrar. Pouco depois, Tylo entrou no escritório e o cumprimentou como novo governante, explicando que tinha vindo em nome da Cidade Santa para prestar suas homenagens. Só isso já surpreendeu Roland, porque a igreja não parecia especialmente perturbada com a morte de Duke Ryan nem com o fato de que Longson acabava de mudar de mãos. Tylo respondeu calmamente, dizendo que a igreja normalmente não interferia em disputas políticas, desde que o governante governasse com justiça e melhorasse a vida do povo. Ele acrescentou que a igreja também não se importava particularmente com a origem desse governante. Roland, com seu tom afiado de sempre, perguntou se o homem tinha vindo apenas para oferecer bênçãos. Tylo respondeu com um sorriso conhecedor que as bênçãos eram apenas parte da visita. O sacerdote disse que tinha uma proposta que talvez o interessasse. Mais especificamente, estava disposto a ajudar Roland a expandir seu território. Roland imediatamente apontou a contradição, lembrando de que a igreja afirmava não se envolver em conflitos seculares. Tylo esclareceu que, embora a igreja normalmente mantivesse distância, não podia simplesmente ignorar tudo o que acontecia ao seu redor. Segundo ele, a guerra entre Timothy e Princess Garcia já tinha lançado sumo caos. A igreja queria apoiar um rei com forte caráter moral, alguém que pudesse restaurar a paz o mais rápido possível. Ele também reconheceu que as ações de Roland já tinham criado uma boa reputação por toda a região oeste, e as pessoas tinham percebido isso. Então, embora a igreja não quisesse afundar demais na lama política, ainda estava disposta a oferecer apoio prático. Então Tylo enfiou a mão no casaco, tirou uma caixa, lançou-a para ele e disse que era um remédio especial da Cidade Santa, oferecido como um gesto de boa vontade. Roland observou toda a troca com calma composta, enquanto Carter estava visivelmente irritado, e Nidhingale permanecia escondida por perto, pronta para reagir imediatamente se o suposto presente acabasse sendo algo perigoso. Então Roland pegou a pílula e a examinou com interesse, enquanto o sumo sacerdote comentava calmamente que esperava que o príncipe ficasse satisfeito com seus efeitos. E assim, o episódio de hoje chegou ao fim. Roland não apenas venceu uma batalha, ele deu a Iron Ashel uma razão para ter esperança de novo, despedaçou o exército de Duke Ryan com um tipo de guerra que este mundo nunca tinha visto e entrou em Fortaleza Longson como se a própria vitória já tivesse aberto os portões para ele. No fim de tudo, os nobres estavam negociando, a igreja estava observando, e todos estavam começando a perceber a mesma coisa: Vila Fronteiriça já não era mais um lugar para zombar de longe. Estava se tornando um poder que já não podiam ignorar. E a melhor parte? Isso ainda parecia ser apenas o começo. Como sempre, não se esqueçam de deixar seus pensamentos nos comentários. Digam para nós se querem o próximo episódio. Até a próxima!